diferente, a pessoa foi ensinada diferentemente, né? É como, por exemplo, um missionário. Eu me lembrei aqui de um missionário que foi pregar, se não me engano, num país da África, não me lembro qual país, mas que ele chegou ali, né, e falou: não, eu estou preparado, eu conheço a cultura, conheço a língua, eu sei falar e tudo mais, maravilha, né? Então ele chegou lá, e aí foi a hora do almoço. E o que tinha para almoçar, né? Quando ele olhou, era um macaco. E aí ele ficou assim: meu Deus do céu, né? Um costume diferente. Agora ele é missionário. E ali naquela tribo, se você não comer daquela comida, né, o que vai acontecer é que você vai fazer uma grande desfeita. Então você tem que comer tudo que é colocado ali, né? Então são costumes diferentes. E agora, você precisa, né, aprender a ter paciência neste momento. Às vezes, né, é uma louça na pia, né, que está uma bagunça, precisa ser lavado, né? Então, haja paciência. Às vezes, são coisas pequenas, né, queridos? Insistência em algo que o outro não quer, você está insistindo em algo que a pessoa não quer e está insistindo. Às vezes, são conflitos familiares, então. Então, queridos, todos esses pontos, né, entenda o seguinte: até Jesus voltar, essas situações serão constantes nos relacionamentos, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos problemas, nós temos, né, situações que nós vamos ter conflitos. Precisamos apenas ter o fruto do Espírito, paciência, para entender, para amar, para entender que aquela pessoa também, eu sou falho, a pessoa com quem eu casei é falha, né? Entender que aquela pessoa do trabalho também é, o irmão, a irmã da igreja também é, e assim sucessivamente. Nós somos falhos, queridos. Nós precisamos apenas ter paciência, porque são coisas que vão acontecer muitas vezes. Agora, com o tempo, é necessário que, por exemplo, no caso do casamento, por exemplo, que eu estou citando aqui, o casal sabia lidar com essas situações para trazer maturidade, né? Então, com o tempo, os dois vão se adaptando, vão aprendendo um com o outro, né, para trazer maturidade, para que os dois possam, né, estar falando a mesma língua. Mas no início realmente é mais difícil, né? É mais complicado, tá? Eu tenho aprendido, né, a lidar com algumas coisas em relação, né, a Cíntia, por exemplo, e ela também. Nós estamos aprendendo, não tem como, né? E assim nós vamos crescendo em Cristo Jesus. Agora, queridos, são conflitos que acontecem. E como superar esses conflitos? Ora, nós temos que desenvolver a paciência. E para desenvolver a paciência no seu relacionamento, amém? Primeiro ponto que eu queria destacar aqui, para que nós possamos desenvolver a paciência, é: entregue o seu senso de controle a Deus. O que significa isso, pastor? Você não tem controle sobre nada, querido. Quem tem controle é Deus. Nós não temos controle de nada na nossa vida. Não tente controlar, sabe? O que o Salmo 37, verso 7 diz? Então vamos para a palavra. Salmo 37, 7. Diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Vou repetir: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Querido, veja bem, muitas vezes falta paciência porque o outro não fez aquilo que você desejou ou imaginou, né? Haja paciência. A pessoa não fez aquilo que eu falei, meu Deus, por que não fez? Né? Não é possível que a pessoa não fez aquilo que eu disse para ele fazer. E aí sai do controle, né? E aí o que acontece quando você sai do controle? Vai trazer um relacionamento com cumplicidade, vai haver um problema, certo? Então, querido, aprenda a descansar no Senhor. Ou seja, descansar no Senhor é entender que você não tem controle sobre nada,
principalmente sobre o outro. Descansar no Senhor, querido, é entender que nós precisamos ter paciência, e o Senhor vai trabalhando tanto no cônjuge, como também vai trabalhando naquela pessoa, seu colega, ou outra pessoa que você conheça, que você tem um relacionamento, no trabalho, na escola, ou qualquer outro lugar. Então você tem que descansar no Senhor. Veja bem, descansar no hebraico significa damã. O que é damã? Né? Essa palavra, descansar, estar calmo. Isso é descansar. Estar calmo. É fundamental que nós estejamos tranquilos, calmos, em certas situações de conflito. É isso que é descansar no Senhor. Nós precisamos aprender a estar calmo. É fácil? Não. Quantas pessoas que no momento de conflito, né, nós vemos isso corriqueiramente, né, no dia a dia, infelizmente, pessoas que cometem coisas absurdas. Por quê? Porque perdem a paciência mesmo, né? Tem um conflito e a pessoa, ao invés de descansar, estou falando de um cristão, né? Ao invés de descansar ou estar calmo, essa pessoa então comete uma loucura, ela se ira, e a Bíblia diz que aquele que ira, ele pode cometer uma loucura, fazer uma besteira. Por isso nós precisamos aprender a descansar no Senhor, e por isso que nós precisamos estar calmo em muitas situações. Também, veja bem, é interessante que descansar, a palavra descansar do hebraico, que é damã, também significa estar em silêncio. Olha que interessante, Jesus, quando ele estava ali, né, diante dos seus algozes, né, diante de Pilatos, diante de Herodes, diante daqueles homens, e mesmo na cruz, a Bíblia diz que ele estava em silêncio. Estava em silêncio, não falou nada. Ele estava descansando no Senhor. Ele estava descansando em Deus. Ele estava aguardando. Ele não tinha, né? Porque é Deus que tem o controle. Deus Pai estava com o controle de todas as coisas, inclusive essa, em que Ele teria que se sacrificar por mim e por você. Ele estava descansando. Ele estava em silêncio naquele momento. Então, estar em silêncio muitas vezes significa que eu aprendo a descansar, né? Eu não vou ficar gritando, berrando, né, desesperado. Não, eu vou estar em silêncio. Por quê? Porque eu aprendi a descansar. Descansar no Senhor, né? Também descansar no hebraico, e veja quantos significados tem a palavra descansar, né, que é damã. Significa esperar. Precisamos aprender a esperar, porque muitas vezes nós não temos aquilo que queríamos naquele momento, mas nós somos, sabe aquela geração fast food, né, que quer a resposta de uma hora para outra, né? Então a gente às vezes quer tudo do nosso jeito, da nossa forma, do nosso momento, mas nós precisamos aprender a esperar. Descansar no Senhor é isso. Você pede ao Senhor algo, você está pedindo: Senhor, me abençoa em determinada área, me abençoa nisso ou naquilo, e aí você aprende a esperar. Descanse no Senhor, espere nele, né? E ele vai te abençoar, ele vai te ajudar. Também, então, descansar significa esperar. E finalmente, descansar é ser mudo, né? Fica caladinho, né? Ou, né, saber ficar calado no tempo certo. Eu sempre digo, né, por isso que Deus criou 2 orelhas, né, e uma boca, para que nós aprendamos a ouvir mais, falar menos, para que nós possamos descansar no Senhor. Queridos, a quantidade de palavras que sai da nossa boca denuncia se somos sábios ou se somos manipuladores. Então precisamos aprender esse princípio. Então aprenda esse primeiro princípio aqui: entregue o seu senso de controle a Deus. Amém? O segundo ponto que eu queria destacar aqui, né, para desenvolver a paciência em seu relacionamento, é: seja sensível à realidade do outro. Porque às vezes você não sabe o que o outro está passando, você não sabe o que ele está vivendo. Seja sensível. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 19,
Tiago 1,19 diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Amém? Temos que ser prontos para o quê, queridos? Para irar? Não, para ouvir. Tardios é para falar e para irar-se. Geralmente, na hora da raiva, o que acontece? A nossa tendência é exatamente o contrário. A gente ira e para depois querer ouvir. Não, a gente tem que ouvir, depois, tardios para irar. Isso é tão importante, queridos. Isso é desenvolver a paciência. Deus está querendo que nós desenvolvamos a paciência, porque quem demora a falar, demora a se irar. Conta até 10 antes de você irar. Seu filho aprontou uma coisa. 1, 2, conta até 10. Calma. Né? Quem demora a falar, demora a se irar. Isso é desenvolver a paciência. As suas emoções não podem governar você, querido. As suas emoções não podem governar. Quando você deixa governar pelas suas emoções, você comete loucuras. Por isso que nós precisamos entender que nós não podemos ficar debaixo ou governados pela nossa emoção. O que deve governar então, pastor, as nossas vidas? A palavra de Deus. O que está escrito, o que Deus coloca como princípios. Que nós devemos então ser governados pela palavra e não pelas nossas emoções. Por exemplo, ouça a opinião de pessoas que não pensam como você. Às vezes a pessoa não pensa como você, mas aprenda a ouvir. Pode ser que você aprenda alguma coisa diferente. Então ouça a opinião dessa pessoa. Sabe por quê, queridos? Porque nós podemos ganhar argumentos com a nossa boca. Realmente, nós podemos ganhar argumentos com a nossa boca. Mas nós ganhamos as pessoas com os nossos ouvidos. É quando a gente aprende a ouvir. Isso é desenvolver a paciência também, que é um fruto do Espírito. Amém? Você pode dizer amém, não precisa ficar em silêncio não, amém? Para desenvolver a paciência. Para desenvolver a paciência em seus relacionamentos, terceiro ponto, pacifique os seus conflitos pessoais. Sim, nós temos conflitos pessoais, precisamos pacificar. Veja bem, Mateus 8, 24 e 25. Mateus 8, 24 e 25. Que diz o seguinte: Jesus, porém, dormia, e os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Veja bem, queridos, qual que é o contexto aqui? Jesus estava num barquinho, no barco, os discípulos também. Havia uma tempestade, começou a se formar ali, né? E os discípulos começaram a ficar apavorados, desesperados. E Jesus estava fazendo o quê? Ele estava dormindo. Bom, quem está desesperado, tenta desesperar os outros em sua volta. Já reparou isso? A pessoa está desesperada, né? E começa aí, e a outra pessoa, se der bobeira, ela também começa a se desesperar. E ela começa também, é assim que acontece. E eles não estavam entendendo como é que Jesus poderia estar em paz, como é que Jesus poderia estar tranquilo, dormindo na tempestade. Como assim? Ele deveria estar o quê? Fazendo alguma coisa. O barco iria afundar. Havia uma tempestade à sua volta. Ele apenas dormia. Como é que pode isso, né? Sabe, queridos, nós temos que aprender com Jesus, para nós pacificarmos nossos conflitos pessoais, porque quando no desespero a gente comete e faz besteira, como os discípulos, né, tentando tirar a água do mar daquela forma. Veja bem, não temos autoridade para pacificar conflitos sobre os quais não conseguimos descansar.
Eu vou repetir, você não tem autoridade para pacificar conflitos no seu coração, sabe? Que você não consegue descansar, você tem que aprender a descansar. Você tem que aprender a pacificar o seu coração, a ter paciência. Jesus não estava desconsiderando a tempestade. Eu não estou vendo tempestade. Não, não. Ele não estava desconsiderando a tempestade. Ele sabia que havia uma tempestade. Apenas ele descansava em meio às tempestades. Aprenda a descansar. Nós vamos passar por tempestades na vida, sim, vamos. Mas aprenda a descansar no Senhor. Isso é ter paciência no Senhor, amém? Então, quantas noites de sono, né, você tem perdido por causa de alguns conflitos que você está vivendo? Quantas noites de sono você tem perdido? Você não pode cuidar do que está longe de você sem antes resolver o que está dentro de você. Não dá, sabe? Nós precisamos aprender a cuidar, sabe, do que está dentro de nós. Por isso, a necessidade de nós andarmos segundo o fruto do Espírito, que é paciência. Porque há dois tipos de conflitos, querido, na vida. Dois tipos de conflito. O conflito intrapsíquico, que é um conflito que surge no campo da mente, ligado às ideias, pensamentos, emoções, valores, ou até mesmo predisposições. Esse é um conflito da mente, intrapsíquico. Mas também tem um conflito interpessoal, que é aquele ocasionado por outra, em razão de uma diferença de opinião, ou propósito, onde os objetivos ou desejos de alguém são frustrados. Esse é o conflito pessoal. Agora, quando nós temos dois tipos de conflito, o intrapsíquico e o interpessoal, como que eu decido? Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer quando eu tenho esse tipo de conflito? Essa é uma grande pergunta. Primeiro, então, receba a paz de Jesus e não a do mundo. Veja, Jesus diz em João 14, 27, João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe os seus corações, nem tenham medo. Então, qual que é a paz que nós temos que buscar? A de Jesus. Ele vai pacificar o nosso coração, Ele vai trazer paz, Ele vai trazer o fruto do Espírito, que é paz, para que nós aprendamos a viver segundo o Espírito, e aí as tempestades não vão, nos atingir o mesmo, vai atingir, mas os conflitos intrapsíquicos ou conflitos interpessoais que virão, certamente, não vão nos atingir, vai fazer com que nós venhamos a viver em paz, mesmo diante de situações. Por exemplo, quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, naquele momento, os algozes disseram para ele, se tu és o Filho de Deus, então desça daí. Ele estava tão em paz que ele só disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Simplesmente isso, porque ele estava em paz. Quando exceder o seu entendimento, sabe o que você faz? Confie em Deus. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, confie em Deus. Porque Filipenses 4, 7 diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, vai guardar o seu coração. Então não se turbe o seu coração, crede em mim, crede no Pai, disse Jesus, para que você possa andar, segundo a palavra, amém? Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os seus corações, e nós precisamos guardar os nossos corações, queridos, porque nós vivemos dias difíceis, nós vivemos num mundo caótico, nós vivemos em situações complicadas, e nós precisamos entender que Deus quer que nós venhamos a guardar os nossos corações, ou seja, que nós venhamos a ter paz, e paz que excede todo entendimento. E assim nós vamos ter o que? O fruto do Espírito, que é paciência. Quarto ponto para desenvolver a paciência no seu relacionamento: escolha perdoar.
Amém? Escolha perdoar. Provérbios 19:11 diz o seguinte: a sabedoria do homem lhe dá paciência. E sabe qual que é a sua glória? É ignorar as ofensas. Sim, ignorar as ofensas. Escolher perdoar é isso. Sabedoria, sabe, queridos, nossa, vai nos dar paciência. E a glória é ignorar as ofensas. Porque, queridos, os erros são inevitáveis, todos nós erramos. Eu erro, todo mundo aqui erra. Os erros são inevitáveis. Já prepare a sua alma para eles, tá? Porque os erros são inevitáveis. Por exemplo, casamento é uma instituição, amém? Criado por quem? Por Deus, amém? Né? E, como diz um pastor, é uma escola de quebrantamento. Né? Tem que haver quebrantamento no casamento. É uma escola. Então nós precisamos aprender o que, queridos? A perdoar. A capacidade de ignorar ofensas revela a qualidade da nossa sabedoria. Capacidade de ignorar ofensas. Vai saber como que nós estamos em termos de sabedoria. Vai revelar. Porque a sabedoria te dá a habilidade de não ser afetado pela falta de sabedoria dos outros e suas ofensas. Você não é afetado, então, pela falta de sabedoria dos outros quando você é sábio. A outra pessoa está agindo com ignorância com você, mas você é sábio, então você vai ter a habilidade de tal forma que você não vai ser afetado. Seja paciente, que Deus vai te abençoar poderosamente. Seja paciente, aprenda a ter paciência. Quinto ponto, que nós precisamos, né, desenvolver paciência em nosso relacionamento. Revele quem governa a sua vida. Quem governa a sua vida? 2 Timóteo 2:24 diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar, ser paciente. Veja bem, queridos, é interessante quando Paulo fala sobre o servo do Senhor, porque a palavra servo vem do grego doulos, tá? E o que é doulos? A palavra servo, que é doulos, escravo. Escravo. É alguém que se rende à vontade do outro. Isso é ser servo, escravo. A sua vida, querido, deve revelar que você não é servo dos seus desejos, mas da vontade de Deus. É tão importante nós entendermos isso. Nós não podemos nem devemos ser servos, escravos, do nosso desejo, mas da vontade de Deus. Você sabe o que ontem, né, eu estava ouvindo, eu gosto de ouvir documentários, tá, queridos? E eu estava ouvindo um documentário acerca, a respeito de como que a indústria do consumo, né, ela atua. E aí, vou resumir tudo. Descobriram, né, desde 1900 e alguma coisa, 1920, que o homem, né, como é que eles poderiam atrair ou fazer com que as pessoas gastassem mais dinheiro? E eles perceberam que no início, né, as pessoas só consumiam aquilo que era importante, né? Por exemplo, eu vou consumir só aquilo que é necessário para a minha vida. Era assim que era em 1900, 1910, mas aí começaram né, os gananciosos, né, começaram a fazer o quê? A trabalhar de tal forma no psique das pessoas, né? E aí vem algumas coisas interessantes sobre isso, mas eu queria só colocar o seguinte, que eles descobriram que vamos trabalhar o desejo das pessoas, para que ela deseje aquilo que ela nem precisa. E aí começaram, né, a desenvolver formas de atrair o camarada, a pessoa, para que ela compre aquilo que ela não precisa.
Ou seja, trabalhando os desejos da pessoa para que ela, né, venha a comprar o que não é pão, como diz a Bíblia, né? A gente não deve comprar o que não é pão, aquilo que não interessa para nós, aquilo que não é importante para nós. Mas enfim, a indústria descobriu, né, que nós somos escravos muitas vezes dos nossos desejos. E nós precisamos ser escravos não dos nossos desejos, mas da vontade de Deus. Então seja você a mudança que você quer ver no outro. Amém? Nós temos que aprender, né, a ser a mudança que você quer ver no outro. É fácil viver isso? Não. Mas é isso que nós devemos aprender. Sexto ponto, para desenvolver a paciência no nosso relacionamento: ande um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Mateus 6,34 diz o seguinte: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, queridos, é um dia de cada vez, né? Significa o quê? Caminhar entendendo que você precisa constantemente buscar a sua cura, um dia de cada vez. Seja paciente, não fique, mas eu queria tanto que resolvesse tal problema, tal situação e tudo mais, e não está acontecendo. Calma, um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal. Então, entenda que Deus vai estar trabalhando na sua vida, sabe? Hoje eu estava ministrando, né, o pessoal do batismo, eu estava dizendo o seguinte: é um processo, você não muda-se de uma hora para outra, é um processo, um trabalho, um dia de cada vez. Nós precisamos ter paciência e esperar no Senhor, nós temos que aguardar o momento certo. Mas uma coisa é certa, nós entendemos pela palavra, né, que nós não devemos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai se preocupar consigo mesmo, disse Jesus. Ou seja, nós precisamos aprender a ter paciência, esse fruto do Espírito tão importante. Porque quando nós não temos, nós queremos para amanhã, nós queremos resolver isso ou aquilo e tudo mais, com aquela, né, aquela ansiedade. A ansiedade, inclusive, é um problema. Aliás, o antídoto da ansiedade é a paciência. Porque quando você está ansioso, você quer resolver aquilo ali na marra, né, de todo jeito, você quer tentar resolver do seu jeito e tudo mais. E o antídoto é paciência. Você tem que aguardar, tem que esperar no Senhor. A ausência de paciência revela que a pessoa está tentando dar conta de tudo. Eu vou tentar, eu vou conseguir resolver isso, eu vou conseguir ir na marra. Então, isso é ausência de paciência. E que aparentemente as coisas estavam no controle e saíram do controle, e agora como é que eu faço na minha vida e tudo mais. Espera no Senhor, descansa no Senhor. Então, queridos, nós precisamos aprender um dia de cada vez e ter paciência. E nós vamos aprender, tá? Aqui eu quero fazer um spoiler de novo, dos 30 semanas que nós vamos aplicar aqui na igreja. Que você precisa tomar algumas decisões. A primeira decisão que você vai tomar é admitir que você precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. O segundo ponto é confiar em Deus. Precisamos aprender a confiar em Deus. O terceiro ponto é entregar-se num relacionamento pessoal com Jesus. O quarto é depender de Deus a cada dia. Precisamos aprender a depender de Deus todos os dias. O quinto ponto, nós vamos aprender é obedecer às direções dadas por Deus. Aprender a obedecer. Sexto ponto é confessar seus erros e falhas nessa jornada. Porque nós temos erros e nós falhamos. E precisamos ter paciência, né? E Deus tem paciência conosco, não é verdade?
Aliás, se ele não tivesse paciência comigo, por exemplo, eu nem estaria aqui. Deus tem paciência com você? Tem, e muita. Todos nós. Deus tem muita paciência, né? E precisamos aprender a ter paciência mesmo. Porque quando nós não temos paciência com, né? Ah, não, Deus está demorando demais para responder minha oração e tudo mais, sabe que uma coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando você faz isso, querido, você está atropelando aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque quando você não tem paciência com Deus, ou quando você não tem paciência com as coisas, consigo mesmo, você não vai ter paciência com o próximo. Você vai ter problema com o próximo também, você vai, né, agir de forma errada com o próximo também. Então precisamos, né, aprender a confessar também os nossos erros e falhas na jornada que nós temos, né? Todos nós somos falhos, não existe, né, igreja perfeita, igreja somos nós. A igreja perfeita que atira a primeira pedra na outra, porque não existe. Todos nós somos falhos. Só que depois de confessar os nossos erros e falhas, nós precisamos reparar aquele a quem você feriu. Você precisa reparar aquele a que você feriu. Isso é bíblico e precisamos fazer. E finalmente, nessas 30 semanas, nós vamos aprender a compartilhar a nossa vitória sobre essas áreas. Porque nós temos, né, esses pontos conflitantes que precisamos aprender, né, e aí nós vamos ter a vitória sobre essas áreas. Sabe, queridos, você não pode resolver o futuro. Ninguém aqui pode resolver futuro. Mas você recebeu uma dádiva. Você recebeu o presente. O presente momento que você vive. Para que você possa mudar a sua história. Para que você possa mudar a sua vida. Para que você possa mudar com paciência, né, e Deus trabalhar no seu coração. Amém? O que você pode entregar? O que você pode entregar para Deus hoje? Finalizando, para desenvolver a paciência em seu relacionamento, receba o poder do Espírito Santo em sua vida. Precisamos do poder do Espírito Santo em nossa vida. Aí sim, Gálatas 5:22, que diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Ou seja, para viver isso nós precisamos do Espírito Santo. Porque nós somos falhos, nós somos limitados, nós temos as nossas dificuldades. Então nós precisamos receber o poder do Espírito Santo. Quando um imprevisto ou situação difícil acontece, você tem o poder de decidir quando há alguma situação complicada na sua vida. Quando há algo que aconteceu em sua vida, você tem o poder de decidir. Quando acontece um imprevisto ou situação difícil, você vai fazer o que você quer ou aquilo que o Espírito Santo quer que você faça. Então, nós vamos decidir. Espírito Santo, aconteceu um imprevisto aqui, eu não estava esperando isso, né? É uma situação complicada que eu estou vivendo aqui agora e eu não sei. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. Não, eu vou orar para que o Espírito Santo possa me guiar, para que eu possa ser, né, guiado, para que o Espírito Santo possa me ajudar a saber como que eu vou proceder. Porque você conquista na medida do poder que exerce sobre a sua vida. Você só vai conquistar na medida que você, né, deixar que o Espírito Santo controle o seu coração. Porque é na sua fraqueza que Deus manifesta o poder, amém? É na nossa fraqueza que Deus vai manifestar. Em nome de Jesus. Então a chave, querido, para a manifestação do poder de Deus, não é onde podemos realizar algo, mas é onde precisamos depender dEle, não é o que realizamos, mas o que nós dependemos dEle, essa é a chave. Por exemplo, olha João, né, o apóstolo amado, que escreveu o Apocalipse, por exemplo, João, ele era conhecido como filho do trovão. O que significa filho do trovão, pastor? Temperamento difícil, o camarada era problemático, tinha um temperamento muito forte, né? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, está lá em Marcos.
Aí João, esse João que era com um temperamento difícil, ele se tornou, e Jesus tinha muita paciência com ele, tá? Ele se tornou um discípulo amado por Jesus, alguém que foi alcançado pelo amor de Jesus, né? E aí João passa a se tornar amável, ele se refere ao cristão como filhinhos, finalmente, ou seja, ele aprendeu, esse filho do trovão aprendeu, Deus trabalhou no temperamento dele, então Deus teve paciência para trabalhar com João, tanto é que ele falou: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ou seja, querido, por meio do Espírito Santo, transforme suas áreas de luta em testemunhos do poder de Deus. Você crê nisso? Então, querido, vamos ficar de pé? Vou pedir, chamar aqui o Elenir e o Felipe. Querido, entenda o seguinte: a lebre, ela chega mais rápido, viu? A lebre chega mais rápido, mas somente a tartaruga aproveita a jornada. Aprenda isso. É um provérbio oriental, mas que nos ensina, né? Só a tartaruga que chega mais, que aproveita a jornada. Então a chave da paciência, sabe o que é? Esperar. Espera. Paciência do grego, né? Que é upomone, significa, sabe o que? Estabilidade, constância, tolerância, esperar. Isso é ser paciente. Jesus pacientemente esperou o seu momento de ir para a cruz. Pacientemente ele esperou que os seus discípulos viessem a se tornar discípulos que dessem continuidade ao trabalho. Então, para encerrar, querido, entregue o seu senso de controle a Deus. Segundo, seja sensível à realidade do outro. Pacifique os seus conflitos pessoais. Escolha perdoar. Revele quem governa a sua vida e ande um dia de cada vez. E receba o poder do Espírito Santo em sua vida. Amém? Que nós possamos então, queridos, exercer o fruto do Espírito em nossas vidas. Que nós possamos aprender a ser paciente, a aguardar no Senhor. A ceia nos fala exatamente sobre essa questão que Jesus nos ensina. Ele foi paciente, de tal forma que ele levou sobre si o meu, o seu pecado. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Pacientemente, ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele suportou todas as afrontas, todas as ofensas, ele levou sobre si. E com muita paciência, ele aguardou o momento em que ele, o Pai, iria ressuscitá-lo dos mortos. E a palavra de Deus diz que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Eu imagino que Jesus estava com muita paciência até com Judas Iscariotes, porque ele sabia que Judas era o traidor. Estava aguardando que Judas, quem sabe, pudesse se arrepender, mas não o fez. Não o fez. Ele ficou aguardando. Mas naquele momento que Jesus sabia que seria traído, ele tomou o pão e deu graças, ou seja, agradeceu, porque ele sabia que nós só teríamos vida se nós
crêssemos e entendêssemos que só há vida quando nós vivemos nos frutos do Espírito. Vou pedir ao irmão Eleni que agradeça ao Senhor pelo pão que representa o corpo de Jesus. Pai querido e Pai amado, nesta noite, Senhor, em primeiro lugar, nós pedimos perdão, Senhor. Perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas fraquezas, perdão pela nossa ignorância, perdão porque muitas das vezes, ó Pai, nós não temos paciência. Paciência, Senhor. Então por isso nós te pedimos perdão, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós. Participar, Senhor, desse momento, todos os meses, que o Senhor tem nos dado a liberdade, o Senhor tem nos dado saúde, para estar aqui participando da Santa Ceia do Senhor, como igreja, ó Pai. Para mim e para todos os meus irmãos é um privilégio, é uma oportunidade maravilhosa que nós temos na nossa vida de relembrar tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. E é por isso, ó Pai, que nessa noite nós estamos aqui, Pai, para glorificar o Teu nome, para Te engrandecer, para Te louvar e para dizer, Senhor, nós Te amamos. Nós Te amamos, Senhor, por tudo e por tanto que o Senhor fez e por tudo e por tanto que o Senhor continua fazendo nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós consagramos esse alimento, o pão que representa o corpo de Cristo, o corpo que foi deslacerado, o corpo que foi maltratado, mas por mim e por você que estamos aqui nessa noite. E nós reconhecemos, Senhor, o tamanho do sacrifício, nós reconhecemos a Sua bondade, ó Pai, e é por isso que nessa noite nós glorificamos o Teu nome e consagramos esse elemento, o pão, o sangue, o corpo de Cristo, ó Pai, em nome de Jesus. Enquanto o irmão Eleni, o irmão Felipe estarão distribuindo, louve ao Senhor, adore ao Senhor, Ele que pacientemente aguardou que você tomasse uma decisão por Ele naquela cruz do Calvário. Pacientemente Ele esperou que você pudesse viver, ter vida.
julgado em nosso lugar. Era nós que teríamos que estar ali. Mas pacientemente o Pai trabalhou de tal forma que entregou o seu único filho por nós. E ele tomou então e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Esse é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Ou seja, que você nunca esqueça do que ele fez por você. Você nunca esqueça do que Deus, Jesus, realizou na cruz do Calvário por você. Para que você saiba que Ele nos dá vida, e vida em abundância. E a paciência do Senhor, a misericórdia do Senhor, Ele é longânimo, Ele aguarda ainda pacientemente para que muitos ainda venham se arrepender. Se há alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse é o seu momento. Se você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode até levantar a sua mão, que nós vamos orar agora por você, porque Ele é paciente e Ele está aguardando a sua decisão. Se porventura há alguém aqui que não entregou ou quer se reconciliar também, esse é o seu momento, porque Deus é paciente, está aguardando o posicionamento seu. Ele é paciente, Ele está aguardando. Se todos são já filhos de Deus, salvos pelo sangue de Jesus, então, querido, e você já foi batizado, lavado pelo sangue de Jesus, você pode tomar. Então fazei isso em memória de mim, em memória do Senhor Jesus, todos comamos do pão. Aleluia. Deus é Senhor, Deus é poderoso. E depois dele ter comido, do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice. Ele tomou o cálice, que se representa o sangue dele. Pediu ao irmão Felipe que agradeça pelo cálice que representa o sangue de Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Bendito é o Senhor Deus. A palavra do Senhor diz que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor, que se renova a toda manhã. A paciência do Senhor conosco, homens pecadores e mulheres pecadoras. Mas o Senhor nos amou, entregou o teu filho, o teu único filho, para que nós pudéssemos nos tornar também filhos do Senhor. E sermos filhos, darmos uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor. E aqui nós estamos nessa noite, celebrando, ó Deus, comendo da tua carne, bebendo do teu sangue, um ato de comunhão, de intimidade com o Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, te louvar, te bendizer, te engrandecer, porque um dia lá na cruz, o Senhor Deus, por meio do teu Filho, tornou esse dia possível, de nós estarmos aqui, reunidos em teu nome, para juntos ceiarmos, para juntos termos comunhão com o Senhor. Não porque merecemos, mas porque o Senhor nos amou e nós queremos viver esse amor em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Enquanto os irmãos Eleni e Felipe estarão distribuindo o cálice, continue adorando o Senhor, continue louvando e bendizendo o nome daquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. E aguarde com paciência, porque Ele voltará.
sobre o trono do céu. Santo, santo é o Senhor. Ele é digno. Obrigado, Senhor. E ele tomou o cálice, todos receberam do cálice, e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Pacientemente Deus esperou para que o seu filho viesse ao mundo. Tantos anos se passaram desde a criação do jardim do Éden, a criação do mundo, para que o seu filho viesse e pudesse morrer por mim, por você. Sabe o que Deus sabia que o homem iria pecar? E alguém perguntou uma vez: por que Deus criou então? Porque Ele ama, e o amor dele se manifesta através do seu filho, que já de antemão já previa e já viria com paciência para poder morrer pelos nossos pecados. E ele tomou o cálice e declarou então que esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Você está debaixo da graça e não debaixo da lei. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Em memória do Senhor Jesus, enquanto Ele não vem, proclame, adore e vamos beber todos do cálice. E agradeça ao Senhor, louve ao Senhor, adore a Ele, bendiga o nome dEle, porque Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor, porque Ele ressuscitou.
Aleluia! Adore ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é digno, Ele é glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Antes de orar, eu só queria dar um aviso, né? O irmão Israel pediu que para avisar que no próximo sábado nós temos trabalho com os jovens, né? Às 19 horas, não é isso? Amém? Então, jovens acima de até 100 anos, é isso? Até 100 anos pode vir